Porque os primeiros povos a serem impactados pela degradação do meio ambiente e pelo clima são os povos mais marginalizados. O povo indígena e o povo da periferia. Com a aceleração do meio ambiente, o clima e o meio ambiente e o sistema ficando mais quente, os primeiros a serem afetados vão ser os povos indígenas e os povos da periferia. Isso não sou eu que estou falando, temos uma professora que pode falar mais sobre esse assunto, mas isso é concreto, sabe por quê? Porque eu pelo menos, não tenho condições de comprar um ar-condicionado potente, que é caríssimo, e viver em melhores apartamentos possível dentro desse cenário. Porque a maior parte da população do Brasil não está preocupada em debater o meio ambiente, está preocupada em fazer sua correria ainda. Ou seja, eles querem que a gente seja ignorante nesses debates para simplesmente manipularem os nossos saberes. Para que é interessante, então, falar que o indígena é preguiçoso? Para que é interessante, então, falar que o indígena é preguiçoso e incivilizado? Não que eu queira patente de civilização, porque o termo civilização vem lá do sistema ocidental, que fala sobre o sistema de acúmulo e exploração. Ser civilizado simplesmente é explorar outra pessoa para poder acumular bens. Ou seja, temos uma diversidade muito grande para conhecer no cenário nacional. Você já imaginou conhecer os 305 povos indígenas que existem no Brasil, com tanta diversidade diferente? Mas não é interessante para o sistema falar que existe essa diversidade, porque simplesmente é muito mais fácil tentar matar eles. Não no sistema de genocídio do passado, que existe ainda, mas só que no sistema de genocídio do pensamento agora. Existem vários povos. Eu viajei no Brasil e conheci alguns povos indígenas e conheci uma diversidade grande de vida e de conceito que eles vivem, e muitos, por exemplo, lá dos Guarani e Kaiowá, aonde hoje ainda são mortos pelos fazendeiros, por simplesmente os indígenas reivindicarem um pedaço de terra que sempre existiu e sempre foi das pessoas, e eles querem retomar aquele espaço para poder salvar a vida daquele povo, mas são marginalizados. Porque você invadir o território de outra pessoa é um crime, não é um crime? Mas por que as pessoas invadiram o nosso território e isso nunca foi crime? Porque simplesmente a gente matou os povos indígenas com 3 conceitos: R, L, F. Porque as cosmovisões, o sistema de saberes, o sistema de compreensão de mundo não é respeitado. O diálogo, os saberes diferentes mesmo, ou senão as epistemologias. Quando eu vou para a universidade, eu sempre debato as epistemologias, as filosofias e a ciência indígena. Mas quando você vai falar sobre esse assunto, como indígena, você é visto como anti-sociedade, porque o indígena não tem filosofia, o indígena não tem ciência, o indígena não tem nada. Ele é um vazio por esse sistema. Ele é considerado à margem da sociedade brasileira. Ele não é considerado nem pobre nem rico pelo Estado brasileiro. Então, por que esse indígena vive tanto e tem tanta terra no Brasil? Esse é o conceito que o Ocidente dá para nós. Esse é o conceito que eles falam todos os dias para nós. Mas, ao mesmo tempo, sabe o que é engraçado? É que virou um debate bem contemporâneo agora, até mundial também, no Brasil muito mais ainda,
é que eles falam que os povos indígenas são defensores do planeta Terra, da floresta amazônica, de todas as florestas e biodiversidade que existem no planeta Terra, porque não existe indígena só no Brasil, e que falam que são protetores da Terra, mas ao mesmo tempo vivem matando eles. Mas será que já perguntaram para nós, ou pelo menos para mim, se eu quero ganhar esse rótulo e essa responsabilidade que deveria ser a responsabilidade de todos nós? Porque se eu não preservei o rio Tietê e resolvi poluir ele simplesmente, eu não tenho noção do que está acontecendo. Porque no meu território, se eu preservei o rio, ainda a floresta existe, ainda preservo e consigo viver em diálogo, não é porque eu quero salvar a vida do planeta Terra, não. É porque simplesmente eu quero sobreviver naquele espaço e respeitar um diálogo que existe todos os dias e compreender todo o sistema de ciclos que tem de pesca, de ciclo de plantação, de cosmovisão e das estrelas, porque é um espaço que, se não existir para mim, eu não sobrevivo nesse sistema. Porque o meu modo de vida é diferente, é de respeito. Se eu matar todas as caças lá da minha região, se eu pescar todos os peixes da minha região, se eu explorar de uma forma predatória, e a minha próxima geração, como que ela vai sobreviver? Como é que eles vão sobreviver? Então, a gente vai ter indígenas, já diz Cortella, a gente vai ter sociedade simplesmente indígenas que conhecem tapioca através da sacola, que conhecem o leite através da caixinha de leite, porque a gente não sabe como que é a sobrevivência de um povo indígena. Os saberes ancestrais são diversificados, mas, ao mesmo tempo, a compreensão de mundo que eles carregam é o que ainda preserva vários espaços. Porque é muito fácil eu procurar um pedaço ou uma árvore para botar o meu carro, porque está muito quente, mas só que, ao mesmo tempo, entender que aquela árvore é ruim para a cidade urbana porque ela está atrapalhando o progresso. Eu acho muito engraçado isso. Quando eu ando aqui em Campinas, as pessoas deixarem o carro embaixo da árvore, sabe? Por que as pessoas estão deixando o carro embaixo da árvore? Seria tão interessante a gente plantar bastante árvore para a gente poder estar embaixo delas, na verdade. Porque onde tem uma árvore, a sombra da árvore ela tem outro clima. Isso não sou eu que estou falando, é só ir debaixo de uma árvore para compreender o que está acontecendo de fato. Então, hoje, com tanto debate, com tanto convite, e a contemporaneidade falando sobre as questões envolvendo os povos indígenas, é trazer a compreensão de que nós também somos importantes, quanto vocês também, nessa sobrevivência. Porque nós, por incrível que pareça, somos passageiros nesse planeta Terra. E, por incrível que pareça, desde a era industrial, aproximadamente temos quantos anos? 400 anos? 300 anos de exploração? E já fizemos tanto estrago nesse planeta que nós mesmos vamos pagar o preço dessa exploração. E eu não estou falando de nós agora, porque o planeta Terra ainda estará aqui, depois que a gente se for. Como eu disse, a gente é passageiro. Mas se a gente não pensar numa geração futura de todo o sistema que está acontecendo agora, a próxima geração não irá sobreviver. Infelizmente. Porque nós vamos carregar essa culpa. Por que não fazer as pessoas da geração futura compreender que nós lutamos para que esse planeta seja habitável para a próxima geração também? Porque
porque estivemos muito mais preocupados em nos matar, em nos marginalizar e criar conceitos para matar outros povos que a gente nunca compreendeu, mas que sim, se a gente se compreendesse de verdade, a gente não estaria debatendo a questão do clima, a gente não estaria debatendo a questão de uma sociedade que poderia ser justa com uma outra sociedade também. O equilíbrio do planeta Terra depende da gente hoje em dia. Se a gente continuar produzindo o que a gente produz, se a gente continuar lutando por que a gente luta, a gente vai por um caminho da nossa própria inexistência. E eu não estou falando de nós agora, eu estou falando de uma geração que ainda está por vir. Se a gente não trabalhar com as crianças, fazendo uma educação que elas compreendam que o meio ambiente é importante e que nós somos importantes também nesse ciclo, não teremos debate no futuro. E não adianta a gente querer pesquisar outros planetas, não adianta a gente procurar alternativas, sendo que a alternativa é aqui e agora. A gente ainda não tem um plano B. Se a gente tivesse o plano B de verdade, todo mundo iria junto. O plano B ainda é só para megas ricos. Mas somos uma sociedade que temos a compreensão de que falar sobre diversidade, debater sobre o meio ambiente e respeitar outras culturas é o melhor caminho para a gente poder compreender e dialogar com todo o sistema que existe, desde o capitalismo, o socialismo, o comunismo e assim por diante. Porque, pelo menos para mim, pelo meu conceito de indígena, não importa nenhuma ideologia. Porque essas ideologias são ideologias ocidentais que sempre marginalizaram os povos e populações minoritárias. A única coisa que devemos zelar de fato é pela nossa vida e pelas nossas diversidades. Porque, como eu disse, o indígena, infelizmente, não entra em nenhum debate de políticas públicas, nem políticas ambientais. Ele só carrega responsabilidades e estereótipos, na verdade. Agradeço pela compreensão, pela parceria, pelo convite. Perguntas, respostas, estaremos à disposição aqui para poder debater e dialogar e levar essa compreensão de que a educação é o único caminho que pode salvar e fazer compreender uma diversidade que existe e sempre vai existir. Então, agradeço aqui, primeiramente, as primeiras reflexões e provocações que vocês trouxeram para a gente. A ideia agora é a gente poder conversar um pouco o que ressoa na gente, o que ecoa, o que nos faz pensar, sentir, a partir